Olá, iremos agora apresentar o trabalho sobre lógica na programação, desenvolvido para a disciplina Matemática e Estatística para a Programação. O que é lógica? Primeiro vamos entender isso, né? A lógica tanto pode ser o uso do raciocínio em atividades cotidianas, como pode ser o estudo normativo e filosófico do raciocínio válido. A lógica se aplica em diferentes áreas: em filosofia, em ramos como metafísica, ontologia, epistemologia e ética; na matemática, no estudo de inferências válidas dentro de linguagens formais; na teoria da argumentação, no exame da validade da falácia em discursos e debates; e na ciência da computação, como ferramenta indispensável para algoritmos, linguagens e sistemas. A lógica e a resolução de problemas. A lógica é essencial para a resolução de problemas, pois é o meio de organizar o raciocínio para evitar contradições e chegar a conclusões consistentes. Sua importância pode ser vista em diferentes aspectos: na clareza de pensamento, pois ajuda a estruturar ideias de forma ordenada, evitando confusões e interpretações ambíguas; na inferência de erros, pois permite reconhecer falácias ou passos incorretos no raciocínio, corrigindo o caminho da solução; na tomada de decisões, apoiando a escolha da melhor alternativa com base em critérios racionais e coerentes; na resolução sistemática, possibilitando decompor problemas complexos em partes menores, facilitando sua análise; e na aplicação prática, em matemática e ciência da computação, é essencial para criar algoritmos e testar hipóteses. No cotidiano, ajuda na argumentação e na análise crítica de situações. A lógica na programação. A lógica é essencial na programação, pois transforma ideias em informações claras, que podem ser interpretadas e executadas corretamente pelo computador. Sua importância pode ser vista em vários pontos: estruturação do raciocínio, permite ao programador organizar o pensamento de forma clara e sequencial, transformando um problema em passos lógicos. Outro ponto é na tomada de decisões, através de estruturas como condições e if-else. A lógica possibilita que o programa escolha o caminho correto diante de diferentes situações. No controle do fluxo, usado em laços e em algoritmos de decisão para que o código seja executado de forma ordenada e eficiente. Na depuração de erros, ajuda a identificar inconsistências e a corrigir falhas no raciocínio que resultam em bugs. Na eficiência, pois uma boa aplicação da lógica evita repetições desnecessárias e torna o programa mais rápido e otimizado. E na base de algoritmos, todo algoritmo é construído sobre regras lógicas que indicam o que deve ser feito, em qual ordem e sob quais condições. Trazemos agora um pouco da história da lógica booleana. A lógica booleana surgiu no século XIX com o matemático e filósofo George Boole, entre 1815 e 1864. O Boole introduziu o sistema algébrico inicialmente em um pequeno panfleto, publicado em 1847, e em 1854 em um livro mais substancial. Mais tarde, no século XX, em 1937, Claude Shannon demonstrou que os princípios da álgebra booleana poderiam ser aplicados ao funcionamento de circuitos elétricos, estabelecendo as bases da computação moderna. Hoje, a lógica booleana é a espinha dorsal de todo o hardware de computador. As operações lógicas básicas são implementadas por minúsculos transitores que formam chips de processadores, memória e outros componentes eletrônicos. Contribuições de George Boole. George Boole revolucionou a forma como a lógica era vista e estudada. Ele inovou ao tratar a lógica como sistema algébrico. Antes dele, a lógica era um ramo da filosofia e dependia de silogismos e argumentos verbais. Na sua obra de 1947, Boole introduziu um sistema onde as proposições lógicas, verdadeiras ou falsas,
eram representadas por símbolos. Ele usou os valores 0 e 1 para representar falso e verdadeiro, respectivamente. Graças a ele e ao Shannon, a lógica deixou de ser uma teoria matemática abstrata e passou a ser a base para a construção de toda a computação digital, desde as primeiras máquinas até a inteligência artificial de hoje. Aplicação da lógica no desenvolvimento de algoritmos e sistemas. A lógica é utilizada para estruturar e aperfeiçoar algoritmos, garantindo que eles sejam eficazes e eficientes. A lógica de programação é a base de todo o desenvolvimento de software. Ela envolve a capacidade de resolver problemas de forma estruturada e eficiente, criando algoritmos que guiam o funcionamento de um programa de computador. A prática da lógica de programação leva o desenvolvedor a criar algoritmos consistentes. Isso envolve a identificação de variáveis, estruturas de controle e o uso de estruturas de dados apropriadas. Estrutura condicionais e tomada de decisão. Aqui trouxemos um exemplo, né? No caso do código ao lado, nós trouxemos um exemplo prático de uma estrutura condicional para ajuda na tomada de decisão quanto aos estudos. Nele, nós aplicamos o if, o elif e o else, para dizer que, se a nota do aluno for maior que 8, ela vai ser classificada como excelente e o aluno está de parabéns. Utilizamos o elif, no caso, para dizer que, se não for, né, o if, se for uma nota entre 5 e 8, essa nota é classificada como boa e o aluno deve continuar estudando. Já no caso do else, ele traz a condição de, se não for nem um nem outro dos anteriores, a nota do aluno vai se encaixar em uma nota ruim. Nesse caso, seria uma nota menor que 5, já que a condição colocada no elif são notas iguais ou maior que 5. Nesse caso, da nota menor que 5, a nota do aluno é ruim e ele precisa continuar estudando. Agora vamos para as aplicações em exemplos reais. Demonstração de casos práticos. A lógica está presente no nosso dia a dia e nem nos damos conta do quanto lidamos com ela. Seja ao utilizarmos um elevador, seja ao entrarmos em um streaming de filmes num momento de lazer, seja ao navegarmos em um site de compras, seja ao rolarmos telas nas nossas redes sociais. A lógica computacional sempre estará lá. O primeiro exemplo de aplicação real é o sistema de recomendação, onde os dados são coletados, comparados, visando analisar padrões e tem por finalidade uma tomada de decisão. Exemplos. Os streamings de filme recomendam filmes que você pode gostar baseado em filmes que você já assistiu. Né? Normalmente na Netflix aparece uma frasezinha, por que você assistiu tal filme? E aí vem uma lista de outros filmes baseados naquele que você assistiu. Sites de compras como o LX, Amazon, utilizam o mesmo recurso de armazenar informações sobre seus gostos para sugerir produtos. Quem comprou esse produto também gostou daquele. A lógica está por trás do sistema de recomendação. Outro exemplo da lógica presente no nosso dia a dia são os motores de busca. Sempre que temos dúvidas ou queremos saber sobre algum assunto, recorremos a sites de pesquisa. Na verdade, estamos utilizando os motores de busca. A lógica neles aparece na organização de dados, interpretação da consulta, filtragem de resultados, ordenação e até na correção automática. Exemplos dos motores de buscas aí mais comuns são o Google, o Bing, o Yahoo. Os motores de buscas têm etapas, né? E elas são indexação de informações, onde o motor de busca percorre página da web e utiliza a lógica para estruturar e organizar essas informações em bancos de dados. Processamento da consulta. O sistema precisa interpretar a intenção quando se digita algo e aplica a lógica booleana para combinar termos e filtrar resultados.
Algoritmos de ranqueamento. Os motores de buscas usam a lógica matemática e estatística para ordenar os resultados. Lógica fuzzy. O sistema aplica a lógica difusa para lidar com erros de digitação ou sinônimos. Aprendizado de máquina, mais lógica. Motores modernos combinam lógica tradicional com IA e aprendizado de máquina. Isso ajuda a entender melhor a intenção e personalizar resultados e prever o que você queria buscar. Agora vamos ver a lógica e as suas contribuições para a inteligência artificial e a ciência de dados. Na inteligência artificial, a lógica fornece as estruturas de raciocínio que permitem a IA tomar decisões, resolver problemas e aprender com dados. Ela capacita os sistemas a imitar o raciocínio humano, permitindo que eles processem informações de forma inteligente e autônoma. Mesmo em modelos modernos de IA, como redes neurais, há componentes lógicos embutidos que guiam o aprendizado e a tomada de decisão. As contribuições da lógica para a inteligência artificial. Sistema de regras, ou sistemas especialistas. O conhecimento é representado por uma série de regras do tipo se, então. A lógica é usada para percorrer essas regras e chegar a uma conclusão. Por exemplo, em um sistema de diagnóstico médico. Se o paciente tem determinados sintomas, então recomendar teste para tal doença. Raciocínio e planejamento. Em robótica e jogos, um robô usa a lógica para determinar o melhor caminho para atravessar uma sala cheia de obstáculos. Ele analisa a localização dos objetos e aplica regras lógicas para decidir a aproximação a ser executada, evitando colisões. E, por fim, processamento de linguagem natural. A lógica é usada para entender a estrutura de uma frase e o seu significado. A IA usa a lógica para quebrar uma frase em partes e inferir seu sentido. Um assistente virtual como Alexa ou Google Assistant usam a lógica para traduzir comandos de voz, como tocar música ou ligar a luz. Agora vamos ver a contribuição da lógica para a ciência de dados. A lógica é a ferramenta que permite transformar dados brutos em informações úteis e insights valiosos. Ele está presente desde a etapa da coleta à análise dos dados e permite que cientistas de dados criem soluções confiáveis e eficientes e explicáveis. A lógica é o motor invisível que permite à ciência de dados transformar números em decisões estratégicas. Os dados seriam apenas uma coleção de informações desconexas sem a lógica. Por fim, vamos ver as contribuições da lógica para a ciência de dados. Limpeza e preparação dos dados. Uso de regras para identificar e corrigir dados inconsistentes, duplicados ou ausentes. Criação de regras de negócio. Definição de critérios para segmentar, classificar ou filtrar dados. Modelagem de dados. Estruturação de dados em tabelas, relacionamentos e atributos com base em lógica relacional. Construção de algoritmos. Algoritmos de machine learning, o aprendizado de máquina, são compostos por estruturas lógicas que tomam decisões com base em padrões. Análise estatística e inferência. Aplicação da lógica matemática para validar hipóteses e interpretar resultados. Automatização de processos. Criação de scripts que automatizam tarefas. E, por fim, visualização inteligente. Geração de gráficos e dashboards que mudam dinamicamente com base em filtros e regras.